Olá, agradeço a sua companhia em mais um vídeo. Já peço seu like incentivo logo agora no comecinho. Comente, compartilhe, faça sua inscrição, ative o sininho. Maratone se você ainda não viu todos os nossos vídeos. Não perca nada, temos ótimas histórias por aqui. E não se esqueça de deixar o seu comentário, assim eu fico te conhecendo, sabendo a sua opinião e se você tem sugestões para novos vídeos. A nossa personagem de hoje é a polêmica Wallis Simpson, a mulher que se casou com o rei, mas nunca foi princesa. Bessie Wallis Warfield nasceu em 19 de junho de 1986, no Chalé Square, na pousada de Monte Rey, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. A cidade era uma estância de verão, perto da fronteira com Maryland, e era popular para as pessoas que desejavam escapar do calor. Wallis foi nomeada em homenagem ao seu pai, que era conhecido como Wallis, e a irmã mais velha de sua mãe, Bessie, sendo chamada de Bessie Wallis, até algum momento de sua juventude, quando o primeiro nome foi abandonado. Uma colega de Wallis, da escola, lembra: ela era esperta, mais esperta que todos nós. Colocou na cabeça que iria até ser representante de classe. E ela foi. O biógrafo Philip Zengler escreveu que, apesar do queixo de Wallis ser muito pesado para ela ser considerada bonita, seus belos olhos cor azul, violeta e figura delicada, raciocínio rápido e capacidade de total concentração em seu interlocutor garantiram-lhe muitos admiradores. Wallis conheceu em 1916 Ian Winfield Spencer Jr., aviador da Marinha dos Estados Unidos, enquanto visitava sua prima na Flórida. Os dois casaram-se em 8 de novembro de 1916 na Igreja Episcopal de Cristo. Seu marido era alcoólatra. Ele bebia até mesmo antes de voar e uma vez caiu no mar, porém escapou praticamente ileso. Depois dos Estados Unidos terem entrado na Primeira Guerra, em 1917, Spencer foi enviado para San Diego, na Califórnia, como primeiro oficial comandante de uma base de treinamento, chamada de Estação Aérea Naval da Ilha do Norte. Eles ficaram lá até 1921. Spencer deixou a esposa por um período de 4 meses, mais tarde naquele ano. Porém, eles se reuniram na primavera de 1921 em Washington, onde ele estava servindo. Eles logo separaram-se outra vez e Wallis ficou para trás em 1922, tendo um caso com um diplomata argentino, enquanto Spencer foi colocado no comando do USS Pampaganda, no Extremo Oriente. Wallis e Spencer brevemente se reencontraram, até ela adoecer, indo então para Hong Kong. Um diplomata italiano lembra de Wallis na época dos senhores da guerra de Qing. Abre aspas. Sua conversa era brilhante e ela tinha o hábito de trazer o assunto certo da conversa com qualquer um que entrasse em contato e entretê-los naquele assunto, fecha aspas. De acordo com a esposa de um dos primos de Spencer, Wallis conheceu em Pequim o conde Galeasso Tiano, posterior genro de Benito Mussolini, e teve um caso com ele, ficando grávida e realizando a interrupção da gestação de forma mal feita, o que a deixou estéril. O rumor foi mais tarde espalhado, porém nunca comprovado. Ela e o marido voltaram para os Estados Unidos em setembro de 1925, porém vivendo separados. Seu divórcio foi finalizado em 10 de dezembro de 1927. Wallis já estava envolvida com Ernest Aldrich Simpson, um executivo de transportes anglo-americano e ex-oficial do Coast Guards, na época que seu casamento com Spencer foi dissolvido. Simpson divorciou-se de sua primeira esposa, Doroteia, com quem tinha uma filha chamada Audrey, para se casar com Wallis
em 21 de julho de 1928. Através de uma amiga chamada Consuelo Tal, Wallis conheceu a irmã dela, Thelma Furness, então amante de Eduardo, o príncipe de Gales. Furness apresentou Wallis ao príncipe em 10 de janeiro de 1931. Eduardo era o filho mais velho do rei George V, do Reino Unido, e da rainha Maria de Teg, além de herdeiro aparente do trono britânico. Entre 1931 e 1934, ele encontrou-se com os Simpson em várias festas, com Wallis estando também presente na corte. Simpson estava começando a ter problemas financeiros, já que ele e Wallis estavam vivendo além de seus meios, sendo forçados a demitir vários empregados. Wallis, supostamente, tornou-se a amante de Eduardo em janeiro de 1934, enquanto Furness estava em Nova York. Eduardo estava irremediavelmente apaixonado por Wallis por volta do final de 1934, achando atraente seu jeito dominante e irreverência abrasiva para com sua posição. Nas palavras de um biógrafo oficial, ele tornou-se, abre aspas, servilmente dependente, fecha aspas, dela. George V morreu em 20 de janeiro de 1936 e Eduardo ascendeu ao trono como rei Eduardo VIII. Ele quebrou o protocolo real no dia seguinte ao assistir sua proclamação de ascensão de uma janela do Palácio de St. James, acompanhado pela ainda casada Wallis. O monarca do Reino Unido e também governador supremo da Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, na época do proposto casamento e até 2002, não permitia um novo casamento de pessoas divorciadas com ex-cônjuges ainda vivos. Constitucionalmente, era exigido que o rei estivesse em comunhão com a Igreja Anglicana, porém, seu proposto casamento entrava em conflito com os ensinamentos da Igreja. Além disso, os governos britânico e dos domínios achavam que Wallis, como 2 vezes divorciada, era inadequada politicamente, socialmente e moralmente como possível rainha consorte. Ela era vista por muitos no Império Britânico como uma mulher de ambição sem limites, que estava perseguindo Eduardo por causa de sua riqueza e posição. Wallis já havia iniciado um processo de divórcio de seu segundo marido, sob as alegações que ele havia cometido adultério com uma amiga de infância. A relação de Wallis com Eduardo tornou-se de conhecimento público no Reino Unido no início de dezembro. Ela decidiu fugir do país quando o escândalo estourou, indo para o sul da França, em uma corrida dramática para escapar da imprensa. Entretanto, Eduardo estava determinado a se casar com ela. John Theodore, o procurador de Wallis, afirmou, abre aspas, sua cliente estava disposta a fazer qualquer coisa para acalmar a situação, mas a outra extremidade do postigo, Eduardo VIII, estava determinada a se casar. Fecha aspas. Isso aparentemente indicou que o rei havia decidido que não existia outra opção a não ser abdicar para se casar com Wallis. Eduardo assinou um instrumento de abdicação em 10 de dezembro na presença de seus 3 irmãos, Albert, Duque de York, que no dia seguinte ascenderia ao trono como George VI. Em 11 de dezembro de 1936, Eduardo disse em uma transmissão de rádio que, abre aspas, eu achei impossível carregar o pesado fardo da responsabilidade e executar minhas funções como rei como eu gostaria de fazer, sem a ajuda e apoio da mulher que amo. Fecha aspas. Quando o divórcio de Wallis foi completado em maio de 1937, ela mudou seu nome para Wallis Warfield, voltando ao nome de solteira, e se reuniu a Eduardo no Château de Candé,
na França, em 4 de maio de 1937. Wallace e Eduardo casaram-se um mês depois, em 3 de junho, no castelo de Candé, alugado por eles. Ninguém da família de Eduardo compareceu. O casamento não gerou filhos. George VI criou para Eduardo o título de Duque de Windsor antes do casamento. Entretanto, cartas patente aprovadas pelo novo rei e apoiadas unanimemente pelos governos dos domínios impediram que Wallis, agora a Duquesa de Windsor, compartilhasse o estilo de Sua Alteza Real do marido. A duquesa ressentia-se amargamente da negação de um estilo real e a recusa dos parentes de Edward em aceitá-lo como parte da família. Dentro de casa, Sua Alteza Real era usado por aqueles próximos do casal. O duque e a duquesa viveram na França nos anos pré-guerra. Eles fizeram uma viagem muito divulgada pela Alemanha nazi em 1937. Arquivos reunidos pelo FBI na década de 1930 também a mostraram como possível simpatizante dos nazis. Ela foi muito criticada pela mídia por comprar de forma extravagante nos Estados Unidos, enquanto o Reino Unido estava passando por privações como racionamentos e falta de luz. Sua atitude com a população local, que ela chamou em cartas a sua tia de negros preguiçosos e prósperos, refletia seu crescimento. O primeiro-ministro Winston Churchill tenazmente foi contra o planejamento da viagem de Wallace e Eduardo em 1941. Nesse período, eles permaneciam sendo sustentados pelos contribuintes ingleses. George VI morreu em fevereiro de 1952 e Eduardo voltou ao Reino Unido para seu funeral. Wallace não compareceu. Enquanto estava em Londres, em outubro do ano anterior, ela disse ao marido: "Odeio esse país. Hei de odiá-lo até a morte." Foi oferecido a eles, pelas autoridades parisienses mais tarde no mesmo ano, uma casa para usarem. O casal viveu na Vila Windsor, perto de Paris, pelo restante de suas vidas, essencialmente tendo uma vida de fácil aposentadoria. Eduardo morreu de câncer em 1972 e Wallace viajou ao Reino Unido para comparecer ao funeral, permanecendo no Palácio de Buckingham durante sua visita. Cada vez mais frágil e sofrendo de demência, a duquesa viveu o restante de sua vida em reclusão com o dinheiro vindo das propriedades de seu marido e uma pensão da rainha. Wallace sofreu várias quedas e quebrou 2 vezes o quadril. A duquesa perdeu a fala em 1980, ao final de sua vida. Ela estava acamada e não recebia nenhum visitante, além dos médicos e enfermeiras. Wallace morreu em 24 de abril de 1986 em sua casa em Paris. Ela foi enterrada ao lado de Eduardo, no cemitério real, como Wallace, duquesa de Windsor. O empresário egípcio Mohammed Al-Fayed comprou boa parte das propriedades do casal, não financeiras, incluindo o arrendamento da mansão parisiense. Um leilão em sua coleção foi anunciado em julho de 1997, para mais tarde no mesmo ano em Nova York. O leilão acabou sendo adiado por causa da morte do seu filho Dodi Al-Fayed em um acidente de carro que também vitimou a princesa Diana, princesa de Gales. E acabou ocorrendo em 1998 e arrecadou 14 milhões de libras para a caridade. Boatos e conjecturas obscureceram uma avaliação da vida de Wallace, não ajudando também sua própria manipulação da verdade. Porém, não há nenhum documento que prova diretamente que ela era nada além de uma vítima da sua própria ambição, que viveu um grande romance que virou uma grande tragédia. Na opinião de seus biógrafos, ela viveu o conto de fadas definitivo, tornando-se a favorita
adorada do solteiro mais glamuroso de sua época. O idílio deu errado quando, ignorando seus pedidos, ele jogou fora sua posição para passar o resto da sua vida com ela. Negada a dignidade e sem nada útil para fazer, o novo duque de Windsor e sua duquesa seriam os parasitas mais notórios da sociedade internacional por uma geração, enquanto eles completamente entediavam um ao outro. Ela o considerava emocionalmente um Peter Pan e ela mesma uma Alice no País das Maravilhas. A própria Wallis supostamente resumiu sua vida em uma frase, abre aspas, "Você não tem ideia como é difícil viver um grande romance", fecha aspas. E assim encerramos nossa história de hoje. Agradeço muitíssimo a sua companhia, te espero nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!